Boa tarde, garotada do nono ano, essa garotada esperta que está aí na reta final, nesse quarto bimestre de 2020. Eu sou o professor Carlos Neri, professor de História, e hoje nós começaremos aí a compreender como que ocorreu a dissolução da União Soviética em 1991. Mas antes, nós vamos também aí desejar uma boa tarde para os professores, guerreiros e companheiros que estão aí na labuta, no chatinho, estimulando essa garotada a continuar a desenvolvendo as habilidades muito importantes para o seu desenvolvimento. Claro, a aula de hoje será a dissolução da União Soviética, em 1991, e já vamos começar a situar vocês com a habilidade da aula na tela. A habilidade será analisar as transformações nas relações políticas locais, globais, geradas pelo desenvolvimento de tecnologias digitais de informação e comunicação. Vamos lá, o objetivo da aula será analisar e identificar os principais elementos políticos e econômicos que levaram à dissolução da União Soviética em 1991. Compreender e relacionar a dissolução da União Soviética com o fim da Guerra Fria, ou seja, nós temos aí objetivos aí muito importantes para desenvolvermos nesse processo histórico, ou seja, alencando as características desse processo histórico que marca aí a nossa história contemporânea. Aqui no chatinho, os professores já estão aqui já apostos, já mandando uma boa tarde, professor Joaquim Batista de Jaboticabal, professor Rafael de Balneário Praia Grande já está nos desejando uma boa tarde. Professor Eduardo também pede para nós mandarmos um abraço aí para a Escola Estadual Diadema, em Diadema. Também o professor José, da Escola Estadual Bairro Engenheiro Maia, em Itaberá. E os outros professores também que já estão aqui conosco, como também a nossa parceira, a professora Janaína de Moraes, da PEI Marechal Rondon de São José dos Campos. Quarta-feira foi o dia aí em que os alunos lá da professora Janaína brilharam aqui no CMSP, tanto no 7º ano como no 9º ano. Então, obrigado aí, prof, pela participação, e nós já vamos começar a aula de hoje com aquela provocação, aquele início que nos faz sempre pensar para poder estar respondendo, que é a questão problema. O que foi a Guerra Fria? Eu acredito que vocês já conseguem responder. 3 minutos, já voltamos, participe.
Voltamos para a interação. Vamos ver aqui o que os estudantes estão respondendo aqui no chat. Mas, para fazer essa mediação conosco, está a aluna Isabela, não é isso? Isso. Isabela, você é de qual escola, Isabela? Eu sou da Escola Estadual Professor Hélio Polezel, Fica onde? em Guarulhos Norte. Em Guarulhos, Zona Norte. Isso, você é aluna do 9º ano. Sim. Qual o nome da sua professora? É professor. Professor? É o professor Wagner. Professor Wagner. Professor Wagner, um abraço aí para você e para toda a galera aí de Guarulhos. Você acompanha as aulas do CMSP? Todos os dias. Todos os dias? O que você mais gosta das aulas de história? Eu gosto de ver a interação das outras pessoas. Ah, você gosta de ficar observando e comparando as respostas, não é? Isso mesmo. Não é? Então você já está craque já aqui na moderação. O que é que os professores e os estudantes estão nos falando sobre essa resposta, Isa? Eu vou falar o nome das pessoas também. Isso. O Paulo Alves, da EE Meire Júnior, de Ribeirão Preto, diz que Guerra Fria foi a ideológica entre Estados Unidos e seus aliados e União Soviética e seus aliados. Foi uma polarização ideológica. Pega mais uma resposta aí pra gente. A professora Maria Efigênia, a Guerra Fria foi o período após a Segunda Guerra Mundial, que se caracterizou pela rivalidade entre as duas potências da época dos Estados Unidos, capitalista, e da União Soviética, socialista. Ambos disputavam áreas e influenciavam e concorreram na questão armamentista, econômica e na correria espacial, cada um fazendo sua propaganda. Exatamente. Olha que legal a resposta. E veja só, porque o processo que nós estamos falando, né, que é historiograficamente conhecido como Guerra Fria, ele vai de 1945 a 1991, ele vai se iniciar ao fim da Segunda Guerra Mundial, quando a Europa, então, desaba na crise. E aí, nós vamos ter, de lados opostos, os dois grandes sistemas políticos, econômicos e sociais que querem e estão, nesse momento histórico, disputando não somente o poder econômico e político, mas também geopolítico, né, com a questão dos territórios, que é o capitalismo, aí representado pelos Estados Unidos, e o comunismo, representado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, esse período de 1945 a 1990, olha, bem pertinho da gente, é caracterizado aí por esse confronto ideológico político e que não se concretizou, ipsis literi, com uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, mas que houve diversos desdobramentos, como a Guerra da Coreia, como a divisão da Alemanha com o Muro de Berlim, como a Guerra do Vietnã, como a Revolução Cubana, né? A Revolução com Fidel Castro e Che Guevara. Ou seja, houve desdobramentos de guerras, né, em outros territórios, e que essas guerras, de certa forma, elas estavam aí inseridas e sintetizavam esse conflito geopolítico entre capitalistas e comunistas. Mas, para falar sobre as repúblicas socialistas soviéticas, nós vamos então mostrar a próxima tela. As repúblicas da União Soviética, esse mapa compreende aí as repúblicas de 1956 a 1989, e aí nós temos aí enumerados 11 repúblicas soviéticas que estavam aí diretamente ligadas à União Soviética, e nós temos aí a Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Letônia, Lituânia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia, Uzbequistão, Moldávia e Rússia. E aí nós podemos ver aí pela numeração no mapa que esses países que estão formando aí esse cinturão de norte a sul
bem aliado aí ao leste europeu. Esses países, alguns deles que foram criados após a Primeira Guerra Mundial, aí na movimentação geopolítica dos territórios, esses países eles estavam aí associados, estavam agregados, faziam parte da República da União Soviética. Então, vê que a questão do comunismo, né, e da expansão do comunismo no mundo, vai ter aí esses países que vocês estão observando como foco geopolítico importante. Ok? Então, nós já fizemos essa revisão aí do que é capitalismo e comunismo, esse jogo ideológico, político e geopolítico desse processo histórico que nós estamos estudando hoje. Vamos então dar continuidade com a próxima tela. Na tela, esse é Joseph Stalin. Ele governou a União Soviética de 1927 até a sua morte em 1953. Eu lembro que lá no começo, quando nós começamos a trabalhar a Guerra Fria, alguns professores falaram, mas não vai falar do Lenin, não vai falar do Stalin. É porque nós estávamos guardando esse momento para poder focarmos de acordo com as habilidades aí o governo do Stalin. As principais características do governo do Stalin foram plano de industrialização da União Soviética, gerando milhões de empregos, coletivização da terra, na verdade, né, uma reforma agrária, uma expropriação da terra, com a abolição da propriedade privada e a estatização das terras e a coletivização também das terras, ou seja, ele retira a posse da terra da mão do indivíduo, né, da propriedade privada, e então o Estado passa a ser o proprietário daquela terra. Como o Estado é o proprietário daquela terra, então se permite coletivizar as terras, ou seja, os trabalhadores ocuparem as terras para transformar essas terras em terras produtivas. Então, uma das marcas da mentalidade política do Joseph Stalin foi essa reforma agrária de uma maneira, vamos dizer assim, que foi não democrática, né, porque é uma expropriação de terra mesmo, para poder fazer a coletivização, ou seja, fazer valer aí essa questão de uma sociedade planificada, como é o ideal do comunismo. Voltando então para a tela, na tela. Grande perseguição aos opositores, né? O Stalin ele empreendeu a perseguição aos seus opositores, criou campos de trabalho forçado e centralizou a política e estabeleceu um culto à sua pessoa, né, a personalidade, o culto à personalidade. Essa questão do culto à personalidade é uma marca registrada aí dos regimes que se desenvolveram na Europa, né, o nazifascismo, porquanto Benito Mussolini e Adolf Hitler também empreendiam essa mesma ideologia que o Stalin também propôs, né, estabeleceu também no seu governo durante o comunismo soviético. Deu para pegar aí as principais características do governo do Stalin? Então vamos para a próxima tela. Na próxima tela, nós veremos aqui um governante que assumiu após o governo de Stalin, Nikita Khrushchev. Em 14 de setembro de 1953, Nikita Khrushchev se tornou o primeiro-ministro da União Soviética e liderou o país até 1964. 1964, que data é essa que o estudante do 9º ano pode associar a data, o ano em que é instalado a ditadura civil-militar no Brasil. Seu governo foi marcado por uma forte desestalinização do governo. Ele denunciou o regime ditatorial e encerrou o culto à personalidade do Stalin, com a remoção do seu nome dos monumentos, das cidades
e de outros órgãos que receberam o nome de Stalin em sua homenagem. Então, com o governo do Nikita Khrushchev, todo aquele ideal, né, aquele ideário criado pelo Joseph Stalin, todas aquelas representações que estavam voltadas à sua pessoa, ao culto à sua pessoa, começaram aí a ser suprimidas pelo governante, pelo presidente Nikita Khrushchev, ok? Então, começa-se agora na União Soviética uma ainda lenta, tímida, mas uma reabertura econômica. O Nikita Khrushchev, ele vai acenar para os países capitalistas, ele irá acenar aos Estados Unidos. Então, nós vamos perceber que a União Soviética, a partir de agora, ela vai começar a adentrar num processo de desgaste da sua ideologia. Vamos aí continuar vendo algumas marcas aí do governo do Khrushchev na tela. Khrushchev anistiou milhões de presos e diminuiu o fluxo de prisioneiros que exerciam as atividades nos campos de trabalho forçado. Defendeu a abertura econômica da União Soviética através da concorrência com os países capitalistas e favoreceu de igual modo a paz entre as duas ideologias rivais. Então, como política aí do Khrushchev, ele vai diminuir, ele vai começar a diminuir essa questão ali dos campos de trabalho forçado. Ele vai defender a abertura econômica, por isso ele vai acenar aos Estados Unidos. E aí, claro, ele vai tentar aí proclamar a paz entre esses regimes, entre os dois regimes rivais. O comunismo, da qual ele é o representante, e o capitalismo norte-americano, representado aí pela potência, os Estados Unidos. Ok? Deu para pegar essa transição? Tem mais uma característica. Vamos voltar. Ele se aproximou dos países da África, que estavam em pleno processo de descolonização, e foi o primeiro presidente soviético a visitar os Estados Unidos. Então, veja que aí nós podemos fazer o link com a aula anterior, porque nós vamos lembrar, o estudante vai lembrar, aí da conferência de Bandung, e todo esse processo também de resistência e de propostas e lutas para a descolonização do continente africano. Ou seja, os países africanos vão começar a aprender, em alguns terão conflitos, e eles começarão aí a declarar a independência da metrópole, principalmente a França e a Inglaterra, ok? Como é que está aí, Isabela? O que você está achando da aula de história? Você já havia estudado já sobre a questão da Guerra Fria, capitalismo, comunismo? Havia estudado? Sim. Acompanhou algumas aulas daqui do CMSP? Claro, todas. É um assunto complicado, não é? É, um pouco. Na escola, às vezes, sai confusão. Um defende o capitalista, outro defende o comunista. Então, acontece isso mesmo, né? É um tema polêmico, mas nós trabalhamos com ele de forma didática, ok? Vamos lá, então. Próxima tela. A União Soviética, após aí o governo do Khrushchev, vai haver outros presidentes que irão assumir. Não há possibilidade de trabalhar com esses presidentes por causa do tempo da aula. Então, antes de chegar no Mikhail Gorbachev, vai haver outros presidentes. Esses presidentes também eles estarão realizando um aceno para a abertura econômica da União Soviética. Sobretudo, nós vamos ter aí, em 1989, nós vamos ver aí que o Mikhail Gorbachev, ele foi o último líder soviético que governou a União Soviética de 85 a 91, mas em 1989 vai acontecer um fato histórico muito importante e que isso vai demonstrar aí já a fragilidade do governo, da influência comunista na Europa, que é a derrubada do Muro de Berlim. Então, quando o Muro de Berlim
ele é derrubado em 1989, e isso, né, esse fato é como que um aceno ao mundo de que já está havendo um desgaste do modelo econômico comunista pela União Soviética. Os desdobramentos no mundo ainda estão ocorrendo, mas a grande mãe revolucionária de 1917, né, da Revolução Russa, agora está começando a dar sinais de desgaste. E a queda do Muro de Berlim é um desses sinais de desgaste da União Soviética, ok? Então, o Mikhail Gorbachev foi o último líder que governou a União Soviética, de 85 a 91. Foi ele que realizou reformas importantes na política interna e externa, com a abertura econômica, política e social da União Soviética. Suas principais medidas foram encerrar definitivamente os campos de trabalhos forçados ou colocar fim, de fato, na mentalidade utópica de Joseph Stalin, anistiar os presos políticos, colocar o fim à censura que reprimia os movimentos contrários à posição, principalmente do Stalin, apoiar o multipartidarismo, ou seja, dando voz à sociedade civil, para que a sociedade civil possa organizar os seus partidos políticos e participar aí do processo social. Apoiou também o empreendedorismo e o crescimento da iniciativa privada. Então, quando nós já falamos do apoio o apoio à iniciativa privada, ou seja, abrir o país para o capital privado, aí, estudante, é o fim da União Soviética. Começa por aí. E por quê? Porque capitalismo e comunismo é como óleo e água. No capitalismo, nós teremos as liberdades individuais. No comunismo, a igualdade social. Então, dentro do mesmo bojo histórico, não havia uma medida certa entre esses dois sistemas. A partir do momento que a União Soviética ela permite a entrada do capital privado, ela gera estímulos para a iniciativa privada empreender no país, é de fato aí o fim dessa ideologia de sociedade planificada, que é a ideologia comunista. Isso significa o fim do comunismo? Não, nós temos países que estão debaixo do regime comunista, cada um com a sua característica, mas no caso da polarização ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, nós temos aí no final da década de 90, nós temos essa vitória do capitalismo e o fim da União Soviética, ok? Vamos voltar então mais um pouquinho lá para a imagem do Mikhail Gorbachev, que apoiou o empreendedorismo e o crescimento da iniciativa privada e incentivou a liberdade de expressão. Se há liberdade de expressão, então o servidor público é passível de críticas, né? Aquele que está exercendo a política pública é passível de críticas. Então, essa mudança política que vai ser concluída com Mikhail Gorbachev, vai fazer com que há uma mudança no etossocial, né? Nos princípios éticos da sociedade, que até então estavam estruturados debaixo de uma mentalidade stalinista, e que agora toda essa estrutura do pensamento social, da ação social, do movimentar do ser na sociedade e suas relações sociais, a partir de agora haverá uma mudança nesse pensamento, a formação de um novo ethos, porque está havendo abertura política dentro do país. Ok? Legal? Deu para perceber aí como que a União Soviética, aos poucos, ela vai deixando de existir? É o Mikhail Gorbachev que vai então realizar o pronunciamento
da dissolução da União Soviética e aí abaixar a bandeira, então, do símbolo aí do comunismo, que veio desde a Revolução Russa de 1917. Legal? Deu para pegar esse processo histórico? A atividade, então, o professor já explicou bastante, agora é hora dos estudantes colocarem dedinhos nos teclados, começarem a pensar e colocar aí no chatinho. Quais reformas executadas por Gorbachev indicavam o desgaste do sistema comunista? Quais reformas executadas por Gorbachev indicavam o desgaste do sistema comunista? Em 4 minutos nós voltamos, sem pressa, mas vai pensando aí quais dessas políticas foram feitas e nós já voltamos em 4 minutos. Dedinho no teclado, participe. Voltamos para a interação. Vamos ver aí o que os estudantes estão respondendo. Como é que está o chat aí, Isa? O chat está fervendo, professor. E tem a interação da professora Maria Efigênia. Ela diz que é a permissão para a entrada de empresas estrangeiras no país, conceder liberdade a presos políticos, fim da censura aos meios de comunicação, permissão para a existência de vários partidos políticos. Olha que legal. Tem mais alguma resposta aí interessante?
Só um minutinho, professor. Isso, vai lá, sem Ó, pressa. o professor Rafael falou assim que além do socialismo ter se tornado burocracias e até totalitária, a máxima de que a economia, ou seja, a igualdade econômica, resolveria todos os problemas sociais, mas não aconteceu. Isso, bem legal. E você me falou que tem uma curiosidade da Guerra Fria, né? Agora eu Sim. fiquei curioso. Então, a Guerra Fria ela não só aconteceu aqui no planeta Terra, no caso, né? A Guerra Fria ela também se estendeu para o espaço. Sim. No caso, foi a chamada Corrida Espacial, que aconteceu no ano de 1957, quando as duas potências começaram uma disputa por satélites, missões espaciais, foguetes e até pela Lua. Já os soviéticos foram mais espertos que os Estados Unidos, os americanos. Eles mandaram o primeiro homem ao espaço e os norte-americanos enviaram o primeiro homem à Lua. Olha a diferença que eles tiveram, né, Sim. professor? E também vale lembrar, né, que a Guerra Fria ela também foi a luta entre os norte-americanos e os soviéticos, que também se desencadearam diversas ditaduras militares na América Latina. Países como Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai foram algumas das nações que perderam suas democracias com o apoio dos Estados Unidos, que no caso foi o apoio dos americanos. Sim, olha que interessante. Você acredita que o homem chegou na Lua? Eu acredito. Tem pessoas que duvidam, né? Eu acredito. Tem os mais antigos às vezes falam assim, olha, será que foi, será né? que aconteceu? Será Isso daí deve ser mentira. Isso, mas chegaram mesmo. E como a Isa falou, essa corrida pelo espaço, ela fez parte aí dessa disputa entre quem poderia desenvolver melhor a sua tecnologia e alcançar os limites. Foi essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Por outro lado também, aí a gente, assim, quando está falando sério, Isa, a gente pega as sobrancelhas franzinas e aí a gente já fala mais sério, porque também, como desdobramento da Guerra Fria, nós teremos os regimes civil-militares que ocorreram na América, né? Sobretudo no Brasil, Uruguai, Argentina e outros países claro, com investimento e apoio dos Estados Unidos, porque para eles era interessante ele ter com eles a ditadura e não o comunismo, ok? Vamos então para a próxima tela. Próxima tela, crise da União Soviética, crítica dos países nacionalistas ligados à União Soviética, ou seja, conforme a União Soviética começa a expandir, né, a querer abrir-se para o comércio capitalista, para o empreendimento ligado às empresas capitalistas, os países ligados à União Soviética, mas de caráter nacionalistas, começaram a levantar a voz em crítica a esses procedimentos. A queda do Muro de Berlim em 1989 foi um símbolo da Guerra Fria na Alemanha. Na verdade, a queda do Muro de Berlim ela representa o desgaste da força do poder geopolítico da União Soviética na Europa. Divisão do Partido Comunista entre os liberais, os moderados e os conservadores. A ala liberal defendia a abertura ao capitalismo e a independência das repúblicas ligadas à União Soviética, um pensamento do Boris Yeltsin, que já vai assumir a República da Rússia. A ala moderada defendia o Estado soviético e a continuidade das reformas, né? Esse já era o Gorbachev. E a ala conservadora, conhecidos como linha dura, defendiam o fim das reformas neoliberais e a reestruturação do Estado, ok? Então nós teremos aí, em 1991, o presidente Gorbachev renunciou, em seu lugar ascendeu ao governo da União Soviética o presidente Boris Yeltsin, da ala liberal do Partido Comunista, e em seu governo, né, já livre, ele continuou a fazendo reformas que apontavam aí para a dissolução da União Soviética, entre eles as políticas neoliberais, como a redução do poder do Estado na economia, o desenvolvimento de um amplo processo de privatizações e a abertura econômica com a entrada do capital estrangeiro, ou seja, é o fim então da União Soviética. Gente, nós temos esse gráfico aqui, ó,
da questão do PIB de 79 a 1990 na Rússia e a oferta monetária, que é capital livre, e outro também sobre o PIB, mas não vai dar tempo de passar, porque eu quero ver aqui o vídeo do Caio Bublitz, que é um aluno lá da escola Professor Joel Antônio de Lima Genésio, em Presidente Prudente. Ele nos mandou um vídeo, então nós vamos parar aqui, que já estamos no final da aula, para ver o protagonismo aí do Caio. Vamos lá, Caio, sua vez. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Caio, sou da escola João Antônio de Lima Genésio e eu venho falar hoje com vocês sobre o golpe militar de 1973, que iniciou, por sua vez, a ditadura no Uruguai, e falar também sobre os seus antecedentes. Bom, para começo de conversa, nós temos que entender que o Uruguai ele sempre foi um país democrático, que dava direito ao seu povo, como, por exemplo, temos o sufrágio feminino. Então, surgiam disputas políticas entre partidos mais fortes, como, por exemplo, os blancos e, no caso, os colorados. Os blancos sendo a parte conservadora e os colorados sendo os comerciantes de Montevidéu. Inclusive, foi essa disputa que ocasionou a Guerra do Paraguai. Olhando para o lado econômico, a economia uruguaia ela era sustentada pela exportação de lã, de couro e de carne, e que logo após a Segunda Guerra Mundial veio a cair. Assim, em 1955, ocorreu uma grande crise por causa dessa Segunda Guerra Mundial, e isso afetou produtores, comerciantes e a população, em específico 20% dela, que fazia parte das grandes empresas que exportavam. Esses eram os funcionários públicos federais. E assim foi esse ambiente que fortaleceu a oposição de partidos e movimentos sociais, como o marxista-lenista. Assim, em 1964, surgiu o movimento de libertação Tupamaro, que estava do lado da esquerda e que atuava assaltando bancos e doando dinheiro aos mais necessitados, e adquirindo recursos com ele, sequestrando políticos corruptos para a extração de informações. E tudo isso daí foi respondido de forma brutal pelo governo, onde as Forças Armadas Uruguaias foram acionadas e começaram a perseguir e prender e sumir com os líderes desses movimentos. Então chega 1972, onde a população elege como presidente Juan Maria Bordelli, e que no ano seguinte, no dia 27 de junho de 1973, deu um golpe militar fechando o parlamento e suspendendo os direitos de liberdade civil, como, por exemplo, a liberdade de expressão, aumentando a censura e além de tornar ilegal qualquer forma de partido político e movimento social, que por todavia indicava que a ditadura civil-militar havia começado no Uruguai. Muito bom, hein, Caio? Sua apresentação, viu? Você tem uma boa presença diante do vídeo, ao expor, ao falar. E olha, o professor Carlos Neri aqui levantou a espada e o escudo para o seu vídeo está sendo publicado hoje. Então, o professor Tadeu também se esforçou bastante. E ele me falou que você tem como sonho, projeto de vida, ser médico. Então, o conselho que nós damos para você é que você ande sempre com uma taiadeira na mão e um martelinho, porque na hora que vier os muros, você começa a fazer um buraco nesse muro. Não precisa derrubar ele todo, não. Não precisa ser como o muro lá de Berlim. Mas você faz ali um buraco necessário para você passar e continuar. Porque na vida do médico você tem que estudar muito. Então, foco nos seus estudos. E desculpe aí, porque eu cortei a aula nos dados quantitativos, mas quem deve aqui aparecer no CMSP é os nossos estudantes. Obrigado, Isa, pela sua participação. Você também tem um bom desenvolvimento, falou muito bem, apresentou de uma forma bem legal. Continue dessa forma. Vamos nos despedir? Tchau, gente. Obrigada, professor. Tchau, gente. Quero mandar um beijo, tá? Agora! Eu quero mandar um beijo para minha acompanhante de hoje, que foi a tia de Jailza, e também para a professora Marinês. E também quero mandar um beijo para toda a minha família que está me assistindo, tia Cris, minha mãe, meu tio Rogério, todo. Um beijo, gente. Opa, legal. A gente segura o tempo para os alunos aparecerem. Faça aí a análise da aula pelo QR Code. Gente, até a próxima aula. Tchau.